todos. Como a maioria já conhece a escola, nós vamos falar rapidamente da Escola da Autopesquisa da Consciência, que tem por finalidade nos tornar especialistas em nós mesmos, cada vez mais lúcidos, mais conscientes de tudo que nos compõe. O tema de hoje tem também este objetivo, é um tema bastante avançado. Nós vamos falar de serenões, perfis dessas consciências, ou exemplos dessas consciências, categorias ou classes ou extrapolações de macrosoma que eles possuem, que são corpos biológicos holossomaticamente preparados ou potencializados. Vamos abordar com vocês também a teoria, que é inédita, porque é uma teoria nova, sobre como que podemos liberar os nossos espaços mnemônicos, não sobrecarregando a nossa memória, que é uma técnica utilizada pelos serenões que usam 100% da sua capacidade cerebral, que nós ainda não conseguimos, né, essa conquista, essa capacidade de uso completo do cérebro e também do próprio cérebro extrafísico ou do paracérebro. Então, nós vamos abordar com vocês alguns princípios, alguns pressupostos, para que possamos começar a pôr em prática, principalmente aquelas pessoas que se queixam mais de memória ou que têm espaços que às vezes vão falar e o discurso não vem, tem brancos mentais, ou a parte emocional interfere e prejudica a memória, às vezes a parte motivacional também decai e pode influir aí na parte da memorização. Pretendemos, ao final do nosso trabalho, fazer um trabalho de euforização, uma técnica de euforização que estamos fazendo na escola pela primeira vez e quero explicar para vocês. Algumas pessoas serão sorteadas e todos nós, na verdade, estaremos assistindo e também sendo assistidos conforme o nível, né, que o trabalho se desenvolve. Deixamos aqui no quadro alguns tópicos que pretendemos conversar com vocês. Primeiro, definir o que são, quem são, né, os serenões, os seus mega traços, né, os seus grandes traços, força, chamamos de mega, porque realmente são traços grandes a nível de continente, né, são traços continentais, porque o tamanho do traço deriva da capacidade de assistência de cada um. Todos nós temos mega traços, né? Tanto mega traços que atrapalham ou bloqueiam um pouco a evolução, que chamamos de megatraços fardos, como grandes traços forças, e que essas consciências exemplificam em grau maior, em grau máximo, né? Desafios do perfil fisiológico, porque embora eles tenham uma biologia, como também nós temos, a fisiologia dos serenões é um pouco diferente da nossa, porque eles dominam a biologia, dominam aspectos que para nós ainda são considerados involuntários na fisiologia e que para eles já não são mais. Nós vamos abordar isso com alguns detalhes para vocês compreenderem. E, nesse sentido, vamos falar um pouco de ectoplasma, de ectoplasmia, até porque a técnica que nós vamos utilizar aqui, no nosso contexto, é ectoplasmia paraneuronial, que sai dos neurônios e dos paraneurônios. Então, é importante vocês entenderem o que é essa ectoplasma, essa ectoplasmia, e alguns casos até que já trabalhamos aqui dentro da escola, sem nos estendermos muito, onde foi utilizada essa ectoplasmia. Tem consciências também especializadas que auxiliam aí nesse trabalho, né? Que ações são incompatíveis com os serenões, para que possamos fazer um paralelo com as nossas ações e verificarmos, ainda tenho alguma delas, então vou buscar e realizar esforços para eliminar o quanto antes, já que algum dia todos, sem dúvida, seremos serenões, né? Então, comecemos por alijar da nossa pensionosfera, da nossa psicosfera, essas ações consideradas improdutivas, improcedentes ou incompatíveis com as consciências que já estão lá mais na frente na evolução. Mega traços que são comuns, embora de certa forma eles tenham, os serenões, alguma especialização, todos eles têm traços incomuns que compõem o holopensene dessas consciências e que nós queremos abordar aí com vocês neste tópico aí. Exemplos de serenões, né, algumas características de cada um deles, pelo menos os mais conhecidos, mais relembrados, mais próximos até do trabalho de conscienciologia e da pesquisologia, né, no caso da escola.
fazer um paralelo, uma analogia com as categorias de macrosoma, que hoje nós temos em torno de 60 categorias de tipos potencializados ou macrossomas fora de série. E depois vamos abordar então esses pressupostos da teoria da liberação do espaço e memória que falamos e entramos na parte final aí de fechamento. Sinta-se à vontade para me interromper, para perguntar, acrescentar o que não ficar claro, já que nós queremos direcionarmos para este sentido da serenidade, do serenismo. Então, qual é a diferença entre uma consciência completamente serena e uma consciência que ainda não adquiriu essa conquista? Tá? Já que temos um microfone, vamos usar o microfone e a minha voz, acredito, ficará mais alta também. Né? Então, a definição que temos aqui. O serenão é uma consciência evoluída que ponteia a evolução, que puxa, que está na frente da fileira da evolução, sem qualquer forma de ostentação. Então, é isso que eu gostaria de destacar. Embora sejam modelos de evolução, eles não têm nenhuma forma de ostentação. Não mais, tem um comedimento total, uma lisura que impede qualquer qualidade ou característica de ostentação. Denota um visual de serenidade plena, harmônica, completa, um bem-estar inabalável. Nada tira a harmonia ou abala um serenão. Ou seja, ele consegue fazer uma mega assistência de consciências muito patológicas, sem nenhuma forma de desequilíbrio consciencial. Né? Então, podemos dizer que serenismo, que é o que queremos alcançar, não é passividade ou improdutividade evolutiva. Não vamos confundir serenismo com marasmo, com essa passividade do dolce-far-niente, de não fazer nada. Né? O serenão é a consciência que cresceu por dentro. Essa frase diz o quê? Mexe com vocês em que sentido? O que é uma consciência que cresce por dentro? Ou de dentro para fora, né? Então ele foi alcançando consensos de múltiplos temperamentos. Primeiro seus, trabalhando para ir entendendo, limpando, e depois aquele consenso universalista, onde ele por si só busca e consegue conviver com todos os tipos de egos, de personalidade, sempre com esse enfoque de um consenso maior, adquirindo então uma visão, uma cosmovisão aí mais ampla, mais cosmética. É como se ele tivesse tido uma espécie de toque de universo dentro de si mesmo. Ou ele tornasse o seu micro-universo cada vez mais macro. Essa é uma forma de nós crescermos de dentro para fora. Podemos avaliar o tamanho do nosso micro-universo a toda hora, principalmente com o nosso discurso. Aquilo que nós falamos é uma boa forma de avaliar ou mensurar o tamanho do nosso micro-universo. Então vamos ver os megatraços. Primeiro, são denominados e foram denominados de serenões pela serenidade profunda. Essa é a característica que destaca, né? Então, o seu micro-universo é transformado em macro-universo sereno, harmônico, universalizado. Cabe a nós perguntarmos o que nos desequilibra, o que hoje tira a minha serenidade. Né? Para começarmos pouco a pouco, à medida que vamos trabalhando e entendendo essas personalidades, fazendo uma analogia conosco mesmo. Né? Então, no aspecto serenidade, o que hoje me desarmoniza, me desequilibra, me faz entrar em conflitos. Né? A multidimensionalidade do serenão é lúcida, é prática, é teática. E eles estão entrando no último ciclo de evolução. Tá? Ou seja, eles não vão mais renascer, ressomar.
nós ainda temos uma série de vidas de ressomas, de renascimentos aqui nesse planeta Terra, né? Os serenões estão já no final aí deste processo de serem. Então, as suas programações existenciais não só são maiores, como o seu tempo de curso intermissivo é muito maior do que o nosso. A grande maioria das pessoas, mesmo de quem fez curso intermissivo, varia, vamos dizer, de 70, 100, 200 anos, em torno disso, né? Os serenões têm um curso intermissivo de 800, 900 anos. Então, o seu planejamento é maior, é mais profundo, é mais amplo, de maior alcance do que o nosso. Bioenergias, eles são uma usina de energia. E isso já torna muito paradoxal. Como é que uma consciência, que é uma usina de energia, não aparece? Né? Como é que nós, que não estamos nesse nível, não conseguimos ver? Se fazemos uma analogia entre a física e uma usina de energia, chama atenção e logo é visível. Mas eles têm uma característica de não serem visíveis. Podem ser visíveis, mas naturalmente não são. Então, eles catalisam a evolução das consciências sem nenhuma forma de gurulatria. Intrafisicamente, quando a consciência começa a assistir, vamos dizer, 1000 conscientes como nós, ela naturalmente se torna visível e às vezes até um gurulata chama atenção para si. Então, como é que podemos assistir uma quantidade grande de consciências sem chamar a atenção para nós? Primeiro aspecto, uma assistência de mental soma vale por 100 assistências de soma. É completamente diferente aplicar a tarefa do esclarecimento para mudar a mente das pessoas do que fazer uma assistência biológica, somática, necessária, importante, sim, mas é possível assistir a biologia de alguém sem que esta pessoa mude 1 milímetro a sua pensanidade. Então, o nosso trabalho dentro da escola, das instituições conscienciocêntricas em geral, é contribuir de alguma forma para a mudança das mentes, a conscientização e o equilíbrio de pensamentos, de sentimentos, de energias e, consequentemente, de comportamentos. Essa é a assistência que procuramos aí caminhar. Sustentabilidade. Vocês devem ter ouvido falar da expressão pau de barraca? Ouviram falar nisso? Que sustenta, que mantém. Então, enquanto você não sustenta, né, o continente de consciências, cabe a nós perguntar: eu já tenho alguma sustentabilidade evolutiva? Já consigo sustentar a mim mesmo, ao meu grupo evolutivo? Vou até o Polikarma. Qual é o meu grau de sustentabilidade evolutiva hoje? Ou ainda necessito de muita assistência que dificulta esta sustentabilidade? Vale a pena o esforço nesse sentido para ver onde é que eu fraquejo, onde a minha sustentabilidade evolutiva cai. Por que ela cai? Em que aspecto que eu me fragilizei a ponto de não estar disponível nem sequer para a assistência? Isso é falta de sustentabilidade evolutiva. Tá? Então, com o tempo, nós vamos adquirindo maior sustentabilidade evolutiva. Por quê? Vamos equilibrando mais os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. É um processo natural aí. Tá? Maxifraternidade é a interassistência pura, sem discriminar o inteligente do menos dotado, o preto do branco, do amarelo, do vermelho, sem discriminar absolutamente nada. Isso é a maxifraternidade. Conseguir fornecer e dar, doar, distribuir, assistir com o mesmo afeto puro a qualquer consciência. Seja ela quem for, amigo, inimigo, afeto, desafeto, não importa. Essas consciências não têm mais desafetos. Há muito tempo.
nós podemos ainda ter alguns afetos. Então é o momento de olhar para esses afetos, para que o nosso afeto seja maior, mais amplo, né? Então vejam que o anonimato do serenão, ele é muito paradoxal. Primeiro porque pela quantidade de energia que ele tem, e ele consegue ser anônimo. Então, vocês estudarem, e principalmente nossos colegas, que nem o colega Paulo, se me permite, que gosta e conhece a história e estuda, tem know-how nessa área, não vai encontrar um serenão na história. Não existe, não conseguimos encontrar serenões na história. Encontraremos ainda despertos, encontraremos evoluciólogos, mas serenões já não estão mais, já saíram da história como ela é intrafisicamente aí pesquisada. Então, uma das formas de nós conseguirmos a sustentabilidade evolutiva é começarmos pouco a pouco a apagar a nossa história. Mas aqui vem o paradoxo: apagar a nossa história sem escondimento, sem nenhuma modalidade de autocorrupção. Apagar porque a consciência vai tornando a sua energia de quantidade com tanta qualidade que começa a não ser percebível. Tá? O que nós temos que perguntar a nós mesmos é: que padrão de energia eu percebo hoje? Ou que qualidade de energia eu percebo hoje? Eu consigo perceber uma energia biológica? Eu consigo perceber a energia da consciência de mental soma? Qual a diferença que eu noto entre os dois padrões de energia? Então, gradativamente, um pouco a pouco, nós vamos começando a notar energia de diferentes padrões, que podem as duas terem muita quantidade, mas que uma terá maior qualidade. Essa é mais difícil. É outro paradoxo. Quanto mais qualidade tem a energia, mais difícil ela é de ser percebida. Por quê? O chakra, o hipocampo energético que comanda a nossa energia, se ele não for os superiores, teremos dificuldade em perceber energia de qualidade. Vamos perceber energia de quantidade, sim, mas a de qualidade é mais difícil. Então vale a pena o esforço e treinamento no desenvolvimento de frontochakra, de coronochakra e na descoincidência de cérebro e de paracérebro, para sutilizar e poder ir pouco a pouco percebendo melhor esse aspecto aí energético. Então eu diria que anonimato é a antipresença perfeitamente presente, manifesta pela vivência da inteligência evolutiva. Todos vocês aqui presentes, conscientes e conscientes, podem perceber e sentir a energia dos serenos. Todos nós aqui, sem exceção. Vocês já estão aqui hoje assistindo uma palestra sobre essas consciências. Certamente têm gabarito e condições de perceber a energia do ser humano. Tá? Então façamos esforço nesse sentido desde agora até a nossa prática, para poder ir adentrando cada vez mais e tendo as nossas percepções. Então eu quero dar uma definição de proexis para que seja bem palpável, bem perto, bem próximo de nós. A nossa missão de vida, a nossa programação existencial é emprego de traços fortes, trafores, em um alto mater persone traforista. Se vocês querem cumprir, têm tudo para cumprir a proexis, construam o mater persone fundamentado e calcado em traços fortes, que vocês já têm, já possuem. Evitem esconder-se ou esconder os trafores. Usem, desenvolvam, apliquem os traços fortes de vocês. Vocês irão chegando pouco a pouco no completismo existencial. Então vejam, não é paradoxal? As pessoas querem cumprir a programação existencial. Chegam à escola de serviço, eu quero ser um completista, porém não uso seus traços fortes. Não tem como. Então aqui fica, desde agora, eu vou enfatizar todo o tempo,
um convite. Usem os traços fortes de vocês. Eis o segredo do completismo existencial. Saber viver, vivendo dia a dia. Tá? Proexis não é esperar por algo grande a ser realizado, sem fazer nada. Proexis é passo a passo, dia a dia, das pequenas, grandes coisas que vocês já fazem. Sigam isso, mas usem os traços fortes. Quem fica esperando, e às vezes até diz, né, tem pessoas que chegam à escola e dizem, eu tenho algo muito grande para fazer, eu sei que eu tenho, e a consciência fica nisso e não faz nada. Então, vale o esforço nas pequenas tarefas do dia a dia, na interassistência, que vão nos levar para a programação e a concretização dessa programação existencial. E aí, tudo bem? Está claro? Então, vamos entrar nos desafios do perfil fisiológico. Está claro para cada um o que é fisiologia? Né? Logia de estudo das funções. Então, vamos comparar a fisiologia do serenão com a nossa hoje. Tá? Para ver o que é que eu posso melhorar. Que aspectos ainda eu tenho que dominar melhor, olhar com mais atenção, com mais conscientização. Primeiro, eles têm total controle, esse aspecto que eu tenho certeza que será que vai gostar muito, do sistema autônomo simpático e parasimpático. O serenão hoje controla, domina, o que para nós é involuntário. Tá? O soma, para ele, é somente um instrumento. Ele não tem nenhuma ascendência, nenhuma interferência do segundo cérebro, ou do nosso conhecido e denominado cérebro abdominal. Né? Então, o que é involuntário para ele é voluntário, está sob domínio consciente. E um dado interessantíssimo, não ocupa espaço no cérebro. Veja o paradoxo. Ele domina, é voluntário, mas as atividades de rotina não estão no cérebro dos serenões. No nosso cérebro ainda tem atividades de rotina, não tem? Ainda tem automatismo do dia a dia. Eles não têm. Vou tentar procurar explicar a vocês como é que isso acontece. Então veja, ele já libera um espaço grande do cérebro, por não ter as atividades de rotina ocupando espaço mnemônico. Né? Então, segundo, eles usam a energia do corono chakra como raio laser, dominando a ectoplasmia. Então, eu vou explicar depois essa ectoplasmia. Todos vocês lembram que é o corono chakra? O chakra melhor, mais potente que cada um de nós tem, que tem uma espécie de 12 aspectos ali, tem o núcleo, que já abordamos e tudo mais. Como é que podemos tornar o nosso energossoma coronário dominado por corono chakra? Como podemos chegar nisso? Todos nós temos um corpo energético, ok? O energossoma. Primeira descoberta. Quem é que comanda hoje, orienta o meu energossoma? Qual é o chakra, o microcampo energético mais potente que eu tenho hoje? Qual é o mais forte? Esse é que comanda o energossoma de cada um. É prioritário descobrir isso. Por quê? Para que possamos potencializar a tal ponto que um dia seja o corono, chakra que domina, que é o caso do serenão. Ok? Então, vocês imaginam a potência de um energossoma comandado por um corono chakra, todo ele? É completamente diferente de um corpo energético comandado por um umbilical chakra, por um cardio chakra, por um sexo chakra, seja ele qual for. Ok? Vamos potencializando pouco a pouco. E qual é a diferença? Está onde? Nos pensamentos, na harmonia dos pensamentos. Quanto mais equilibrado for, maior é a chance que fronto chakra e corono chakra venham a comandar. Tá? Então vamos
vamos explicar um pouco a ectoplasmia, já que colocamos que eles usam o coronário como raio laser. Raio laser é algo que vem direto, ponto certo, nas colegas onde eu digo. A direção aqui na frente vem um raio laser do serenão, direto onde ela precisa, na quantidade exata, na qualidade que ela suportaria de energia. Isto é um raio laser de uma energia de serenão. Nós podemos, às vezes, ter dificuldade em dosar o fraternismo dessa energia. Já desequilibrou, já foi demais para a consciência ou foi de menos. Então, o primeiro aspecto é saber que quantidade pode chegar, que não é demais para quem? Para a consciência que recebe, e não para quem doa. Tá? Ok? Por enquanto, vocês não estão fazendo perguntas. Perguntem. Tá? Não deixe de perguntar. Está ficando claro tudo até agora? Bem, continue.